A paz do Senhor Jesus, eu sou o professor Tiago e eu estou aqui para mais um vídeo dessa nossa série de reflexões teológicas acerca de assuntos do nosso cotidiano, do dia a dia. E desde já eu peço para você, mais uma vez, que nos ajude, curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal e também nos ajude nos comentários. Deixa aqui a sua sugestão de vídeo, de assunto sobre o qual você tem dúvida ou até mesmo aquele que você quer propor para que a gente converse acerca disso. Vamos transformar esse ambiente aqui num ambiente de troca de conhecimento e eu tenho a certeza que isso será para a glória de Deus. Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre autocuidado. Autocuidado. Para isso eu quero ler um versículo aqui da palavra de Deus que se encontra na primeira carta de Timóteo, de Paulo a Timóteo, melhor dizendo, capítulo 4, versículo 16. O texto diz assim: Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. As cartas de Paulo a Timóteo são cartas pastorais, Cartas de orientação de um líder para um novo líder, um jovem líder na igreja. Nessa primeira carta, Paulo está falando muito acerca das questões eclesiásticas, sobre a organização dos obreiros, sobre as funções e como essas funções devem ser exercidas dentro da igreja local. E no capítulo 4, Paulo está agora já caminhando para o fim da carta, dando recomendações práticas para Timóteo, a respeito da vida própria dele. Então você vai ver a partir do versículo 6, uma lista de coisas que Paulo está direcionando Timóteo para que ele faça, para que ele estude, para que ele se dedique na leitura, na exortação, que ele não despreze, e nem deixe que ninguém despreze ele pela mocidade, pela idade que ele tinha. E Paulo está nessa toada falando com Timóteo, até que ele encerra a lista de recomendações nesse versículo que lemos. E eu acho maravilhoso ele encerrar a conversa dizendo para Timóteo o seguinte: Timóteo, tem cuidado de ti mesmo. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Então você perceba que ele está orientando acerca de como Timóteo deve se portar como um ministro do Evangelho, como um líder, como um pastor, um pregador, na nossa linguagem atual. Mas ele faz questão de ressaltar a Timóteo que, apesar dele ser um pregador e ter que tomar cuidado com a doutrina que ele prega, com a doutrina que ele ensina, ele está falando aqui de diversas formas. Olha, leia, insista, persevera nessas coisas, Vá atrás de capacitação para o seu ministério, busque em Deus capacitação para o seu ministério, mas cuide de ti mesmo. Tenha cuidado com você mesmo, não só da doutrina. E você percebe que muitas vezes nós temos esse perigo de cair nesse mar, nesse oceano de fazer, capacitar, estudar, pregar e negligenciar o autocuidado em meio a tudo isso. Então, quando eu olho para esse texto, eu vejo Paulo muito preocupado em alertar a próxima geração. Timóteo representa para Paulo a próxima geração de líderes, de pregadores, de evangelistas. E Paulo está dizendo: Timóteo, você precisa cuidar de ti mesmo. Não só da doutrina também. Também não é só você cuidar de você e não cuidar da doutrina. Não, é ambas as coisas. Cuide da doutrina, mas tenha cuidado com você mesmo. Persevera nessas coisas, porque fazendo isto, ou seja, cuidando de ti mesmo e da doutrina, fazendo estas coisas, você pode salvar ou levar à salvação tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. E é interessante porque quem está falando essas palavras é o apóstolo Paulo, o mesmo que disse lá em 1 Coríntios 9:27, que ele subjuga o corpo dele à servidão, para que ele, não tendo pregado a tantos, não venha a ser reprovado. Olha que interessante. Paulo estava consciente da necessidade de se preservar. Por quê? Porque ele corria o risco, e todos nós corremos. Qual risco? De ajudar outros a serem salvos e ele mesmo se perder. Agora ele está dando isso como dica para a próxima geração, dizendo: olha, cuida de ti mesmo. Porque se você fizer isso, você não vai só salvar os que te ouvem, você também vai salvar a si mesmo.
E aí nós podemos até aprofundar a conversa e não pensar aqui esse verbo salvar apenas no aspecto soteriológico, ou seja, essa salvação da alma. Não, mas pense em salvar qualquer coisa que seja da sua vida. Sei lá, salvar a sua saúde, salvar a sua família, salvar a sua casa, salvar os seus filhos, salvar o seu relacionamento com seus filhos, salvar a sua vida profissional, salvar a sua velhice, salvar o seu futuro. Paulo está dizendo isso. Cuida de ti mesmo, porque aí você vai conseguir salvar a ti mesmo e também os que te ouvem. Você percebe que às vezes a gente fica tanto nessa dinâmica de salvação do céu, a salvação soteriológica, a salvação, né, no sentido final da palavra, e acabamos nos esquecendo de tantas coisas no meio do caminho que talvez em nome dessa salvação nós acabamos perdendo muita coisa. Nós acabamos perdendo relações, nós acabamos perdendo oportunidades, quando na verdade nem tudo nós precisamos perder para que nós sejamos salvos no último dia. Então a salvação da alma, ela é a prioridade, ela é a premissa do evangelho, mas ela não é a única coisa. Até porque, veja que interessante, que curioso, de que adianta você cuidar da doutrina, ser crente, ter o Espírito Santo na sua vida, mas você não ter saúde para pregar a essas pessoas? De que adianta você ter essa chamada, essa vocação, essa chama no teu coração de servir o reino, de produzir para o reino, mas o teu trabalho te impede, porque você precisa pagar as suas contas e para pagar as contas e as dívidas que de repente você construiu, você precisa trabalhar além do necessário. Então, veja que nós podemos cuidar um pouco mais de nós mesmos. A Bíblia está falando conosco para que nós nos cuidemos. Uma outra carta da Bíblia, que é a terceira carta de João, lá no finzinho da Bíblia, onde João fala com um homem chamado Gaio. Ele vai dizer assim: Gaio, eu louvo a Deus, porque você tem cuidado de ti mesmo, e que vá bem em tudo, assim como a tua alma. 3 João, versículo 2. O livro tem apenas um capítulo, né? Então é 3 João, capítulo 1, versículo 2. Nós precisamos ter essa preocupação de que as outras áreas da nossa vida também vá bem, assim como a nossa alma. Assim como essa nossa parte imaterial, espiritual precisa estar bem, nós também precisamos entender que as outras áreas precisam estar bem também. Porque você sabe muito bem, nós sabemos bem, quando uma área da nossa vida está bagunçada, está em falta, é como se as outras áreas também perdessem o sentido, é como se essas outras áreas perdessem a cor. Então, cuide de ti mesmo, porque fazendo isso, você vai salvar tanto a ti mesmo, quanto aos que te ouvem, os que te acompanham, os que convivem com você, e Deus será glorificado através disso. Amém? Que essa palavra alcance o seu coração, que você compartilhe esse vídeo, para que essa palavra também possa alcançar outras pessoas, e que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.